Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Nós estaremos juntos nesta que é mais uma oportunidade de aprender bastante. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula? Vamos lá? Na aula de número 3, nós vamos falar sobre danças folclóricas, coreografias regionais. Por detalhamento, vamos entender um pouco aí das diferenças étnicas e religiosas existentes na sociedade contemporânea dentro desse conteúdo aí. Embora a gente possa achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente vai desfazer todo o achismo e vai construir conhecimento juntos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! E nós começamos a nossa aula, talvez desmitificando, desfazendo aí uma impressão errada, talvez até um achismo errado de que a Amazônia corresponde somente a Amazonas. A Amazônia, ela é gigante, ela corresponde a territórios nacionais e internacionais, né, ali como a Amazônia peruana, as outras Amazônias, né, que circundam aqui o nosso estado, e também abrangem ali Pará, Maranhão e outras localidades que são tópicos para você explorar, quem sabe, nas aulas de geografia. E essa expansão gigante da Amazônia, a gente percebe ela também no que se refere à cultura, porque a Amazônia, como o nosso texto diz, é um mosaico cultural, onde manifestações folclóricas expressam tradições indígenas, caboclas e afro-brasileiras. E a gente consegue perceber essa mistura, essa grande gama, né, esse mosaico cultural em imagens como essa, onde a gente vê ali as expressões tanto de lutas, danças, culinária indígena, né, os rituais, a gente percebe isso na vida dos caboclos, no dia a dia, na lida desse povo ribeirinho, e também a inserção de valores, de tradições dos afro-brasileiros, né? Das pessoas que colocam ali bastante dessa sua cultura, das suas crenças nessa mistura, nessa grande mistura que é a nossa cultura. Tá bom? Então a gente consegue perceber esse mosaico cultural. E aí eu trouxe três das grandes formas que a gente consegue enxergar, né? A gente percebe nas danças, na etnicidade e na religião, ok? Cada uma delas conta ali as histórias, né, de resistência, celebração e conexão com a natureza, que são características marcantes da identidade amazônica. Então, a gente percebe esses elementos, essa variedade dentro da nossa cultura, dentro das danças, dentro da etnicidade, onde cada povo conta um pouco da sua história, agrega elementos dentro da história de outros povos, e isso vai criando uma maravilha, um mosaico cultural. Para a gente entender como que essa mistura, como que essa miscigenação cultural aconteceu, eu trouxe um professor de história para contar um pouco melhor, para trazer uma clareza maior sobre o processo de formação de cultura do nosso país. Vamos ver? Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Ian Souto e nós vamos falar a respeito da pluralidade cultural na região norte. O nosso país, de um modo geral, ele já é um país plural. Temos como base três povos: indígenas, europeus e africanos. E essa mescla, né, essa miscigenação, ela também reflete muito especificamente na região norte. E a região norte, ela vai apresentar algumas particularidades, como a miscigenação não somente, né, desses três povos, como indígenas, europeus e africanos, mas também uma miscigenação interna, quando, por exemplo, nos remetemos ao período do ciclo da borracha, onde houve, né, uma forte chegada na região norte, né, de um modo geral, Manaus, Belém, do povo nordestino, e que vai deixar, né, muitos traços, muitas características da sua cultura enraizadas na região norte. E quando nós falamos, né, dessas características, estamos falando
de alimentação, né, de religiosidade e também de aspectos culturais do dia a dia. Então, a região norte, ela apresenta uma gama gigantesca, né, de plural, de povos, né, e também de culturas. E essa pluralidade é observada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas raízes, em costumes simples, às vezes numa expressão, às vezes na culinária, em elementos do nosso dia a dia, a gente consegue observar essa pluralidade cultural. E explorando um pouquinho, a gente vai começar pelas danças. E aí eu quero, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar do carimbó, né? É uma expressão cultural que traz não só elementos locais, mas agrega outros elementos. E para a gente começar a falar do carimbó, vamos conhecer aí um pouco do conceito. O que é o carimbó? Aparece na cartela para a gente, olha só, é uma expressão cultural emblemática do Pará, resultante da fusão de elementos indígenas, africanos e portugueses. Que se manifesta por meio de música, dança e ritmos peculiares, tá bom? E aí a gente já percebe um pouco do que o professor Ian trouxe para a gente quando falou de pluralidade cultural. De acordo com esse autor, o Amaral, essa tradição ela tem origem nas comunidades ribeirinhas e quilombolas, utilizando instrumentos como o curimbó, o banjo e as maracas para criar ali a sonoridade característica da dança, tá bom? Se a gente for olhar para a dança em si, né, para os movimentos corporais, ela é realizada em roda ou em pares e incorpora movimentos que remetem ao cotidiano local, como a pesca, o trabalho do campo. E a gente percebe isso também nas vestimentas dos dançarinos, né, dos praticantes ali do carimbó. E o carimbó não é só essa dança, não é só uma manifestação que acontece esporadicamente, não. Ele foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil em 2014 pelo IFAM. E o carimbó, ele não apenas preserva a identidade paraense, mas também resiste como um símbolo de diversidade e ancestralidade, tá bom? Então, além de ser essa dança, ele é essa marca, esse ponto de resistência, né, de manter viva essa cultura. A sua vitalidade é celebrada em festivais e apresentações por todo o norte, não só no Pará, mantendo viva uma das mais autênticas manifestações da cultura amazônica. E a gente falando assim, mostrando as imagens, pode não parecer muito claro o que é o carimbó, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar, tenham ouvido um pouco da música, mas vamos apreciar um pouco do que é esta manifestação? Vamos lá? Percebam que o ritmo é contagiante, é impossível a gente ficar parado ouvindo essa batida, vendo a dança. Mas o carimbó não é a única manifestação que a gente tem aqui no norte, né? Quero falar para vocês de uma que talvez seja tópico de discussões, de pequenas contendas, né? É o boi-bumbá de Parintins. Eu não sei se todos conhecem, já ouviram falar, mas a gente vai aprender um pouco sobre o boi-bumbá de Parintins. E para a gente aprender, vamos para um local mais apropriado para falar dessa disputa? Vamos lá? Bem-vindos ao Bumbódromo, olha só que maravilha, que lugar maravilhoso. Este é o palco desse espetáculo maravilhoso, que é o boi-bumbá.
O boi-bumbá de Parintins é uma das mais expressivas manifestações culturais da Amazônia, celebrada anualmente durante o Festival Folclórico de Parintins, no estado do Amazonas. Claro que antes acontecem outras disputas ali que são como um esquenta para essa culminância que acontece no Festival de Parintins, tá bom? Para a gente falar um pouco mais dessa história, de acordo com esse autor, o Araújo, essa festa popular, ela tem as suas raízes indígenas, africanas e europeias também, representadas por meio da disputa entre os dois bois, né, o garantido de vermelho e o caprichoso de preto e azul, que encenam um drama rural envolvendo ali a morte e a ressurreição de um boi. É uma história bem mais profunda do que esse resumo aqui, que vale a pena a gente conferir. Mas essa manifestação ela é um espetáculo repleto de música, dança e alegorias, e também performances teatrais que atrai aí milhares de turistas e é transmitido nacionalmente, consolidando-se como um símbolo da identidade amazônica, ok? E assim como o carimbó, olha só o que a cartela traz para a gente, ele também, o boi-bumbá também foi reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil pelo IPHAN em 2018. O boi-bumbá de Parintins não apenas preserva tradições, mas também impulsiona a economia local e fortalece o turismo na região, tá bom? Ele movimenta, ali é um festival que movimenta algumas cifras e traz muita gente para a cidade, para a pequena ilha de Parintins, que se torna gigante ali no período do festival e também pré-festival, na produção, em tudo que acontece antes do festival. Outra manifestação característica e muito forte, essa talvez vocês não tenham ouvido falar tanto, não é tão famosa quanto o boi-bumbá e o carimbó, é o Lundu Marajoara, que é uma manifestação cultural tradicional da Ilha do Marajó, no Pará. Ela sintetiza influências também indígenas, africanas e europeias, e ela se destaca como uma das raízes, ela tem ali uma das raízes do carimbó e de outros ritmos amazônicos, tá bom? O nome é um pouquinho diferente, mas vocês vão ver similaridades, elementos que são muito parecidos ali com o carimbó. Vamos apreciar o Lundu Marajoara? Lundu Marajoara. O Lundu Marajoara, da ilha de Marajó, Pará, é de origem afro-lusitana, com influência cabocla. Portanto, é uma dança que expressa a miscigenação cultural. Dançado em pares, apresenta balanço, ginga e sensualidade. As mulheres usam saias rodadas coloridas, blusas com babados e flores no cabelo, enquanto os homens vestem calças brancas soltas, geralmente sem camisa. E aí eu falei para vocês que essa origem é africana, indígena e europeia. Se a gente parar para olhar, o caboclo é basicamente a junção desses povos, né? Então, a definição trouxe para a gente aí que é uma dança que tem essa raiz cabocla. Então, o caboclo é basicamente o povo que surgiu aí fruto dessa miscigenação do português, né? Dos europeus, de modo geral, dos indígenas e dos negros que vieram para a nossa região. Segundo estudos, né, desse autor do Costa, o gênero musical e coreográfico ele surgiu no período colonial, associado às comunidades quilombolas e ribeirinhas. E aí ele utiliza ali instrumentos como o banjo, a viola, o pandeiro, para marcar o ritmo, que é bastante sensual e envolvente, como a gente pode ver ali na animação. A dança ela é caracterizada por movimentos ondulantes e sapateados, e ela reflete bastante aí dessa miscigenação cultural da região, sendo tradicionalmente apresentada em festas populares e também alguns rituais ali que fazem questão de demonstrar o Lundu Marajoara. Embora ele seja menos difundido que o carimbó, ele foi registrado também como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Pará em 2017. E também ele vem aí garantindo a sua preservação como expressão única da identidade marajoara.
Perfeito? A gente percebe que a riqueza cultural do norte não está só em algumas manifestações aqui da nossa região, mas atrai elementos, né, agrega elementos de outras culturas, de outras regiões. Mas eu trouxe bastante algumas manifestações que são mais comuns no Pará e a gente continua essa viagem conhecendo essas danças, essas manifestações paraenses. Vamos conhecer mais uma? E aqui nesse lugar maravilhoso, na cidade de Curaçá, no Pará, a gente vai falar sobre o Siriá. Você já ouviu falar sobre o Siriá? Sabe o que é? O Siriá é uma manifestação cultural tradicional de Curaçá, no Pará, que combina música, dança e teatro em uma celebração em homenagem ao caranguejo siriá. E aí a gente tem o nome científico dele ali, né? Ele é também, né, o elemento central da economia e da cultura alimentar local. E aí, para celebrar, para promover a manifestação cultural por conta do caranguejo, a gente tem aí essa dança, que a gente vai aprender um pouco mais sobre ela nessa animação. Vamos lá? Siriá. O siriá de raiz indígena do Baixo Amazonas tem movimentos leves e circulares em roda, remetendo à vida ribeirinha, marcado pela simplicidade e pelo caráter ritualístico, preservando a ancestralidade indígena. Os dançarinos se apresentam descalços. As mulheres usam saias rodadas com blusas simples e adornos naturais. E os homens, calças claras com camisas leves. E essas são as características do siriá. Um pouco da definição, um pouco do que ele é, um pouco das vestimentas. E olha só, segundo estudos de Oliveira, né, esse autor, essa expressão folclórica ela é realizada durante o verão amazônico, ela integra elementos indígenas, africanos e europeus, e como falei para vocês, a junção desses três povos, aí a gente tem o caboclo, e ela vai ser característica ali com as danças circulares que imitam os movimentos do crustáceo, né? E as cantigas que narram ali o seu ciclo de vida. Então a gente tem ali um pouco conta um pouco da história do cotidiano. Tudo isso é acompanhado por instrumentos como o carimbó, o pandeiro e o reco-reco. O siriá ele também foi registrado como um patrimônio cultural imaterial do Pará em 2019. E ele também, assim como as outras manifestações, se destaca como um símbolo da relação entre as comunidades ribeirinhas e o ecossistema ali do manguezal. Perfeito? Um pouco mais sobre o siriá, ele é mais que uma dança ou um festejo, né? Alguns pesquisadores como esse que eu apresento para vocês, o Santos, ele evidencia o papel do siriá na preservação da memória coletiva e na resistência cultural e das populações tradicionais da região. Você pode talvez estar se perguntando, professor, mas por que a gente está falando dessas danças, dessa miscigenação, dessa pluralidade cultural? Nós começamos falando ali sobre o mosaico cultural, né, que é a nossa Amazônia aqui. Isso eu trouxe para vocês por conta das influências étnicas nas danças, né, para que a gente possa entender. A gente tem três frentes, como falou o professor Ian, e como eu tenho repetido aqui para vocês em cada definição, nós temos aí, se a gente parar para observar, as influências indígenas, afro-brasileiras e caboclas. Embora os caboclos a gente não vai olhar para eles como uma etnia, né, mas são um povo local, é o fruto da miscigenação das outras, daqueles que a gente considera como uma etnia, tá bom? Mas que criou elementos próprios de sua cultura. Então, embora não seja na teoria e na prática uma etnia, mas é um povo que tem ali a sua cultura, as suas características. A gente vai perceber um pouco dessas influências étnicas das danças tradicionais, e a gente observa isso ali nos indígenas, principalmente nos ritmos como o toré e o yancuá, que são do povo Enaneuê-Nauê, tá bom? Perdão, Enauê-Nauê, que são sagrados, ligados a rituais de colheita e também à espiritualidade.
Se a gente parar para observar, os ritmos e lendas indígenas amazônicos, eles são elementos fundamentais nas narrativas. Se a gente olhar para a estética do Boi-Bumbá de Parintins, por exemplo. Ali eles são incorporados tanto nas performances como na simbologia do festival. E a sua representação ocorre de várias formas. A gente observa algumas delas nas próximas cartelas. Olha só, os mitos indígenas encenados, por exemplo, né? As alegorias, as dramas ali dos bois, né? Do garantido e do caprichoso, elas frequentemente relatam lendas como essas que aparecem para a gente. Olha, a lenda da Vitória Régia, que é a transformação da jovem Nayá em flor, que simboliza a conexão com a natureza. A gente vai ter também o mito do Curupira, que é o grande protetor das florestas. E aí ele é representado em performances que destacam a defesa do território. A gente vai ter também a Cobra Grande, que é o símbolo de mistério e poder. Ela é presente em cenários e coreografias. A gente vai ter também, né, a ritualística indígena. A gente observa na dança circular e os cantos que evocam, né, rituais de povos como o Saterê-Maué e Munduruku, integrando movimentos que remetem à caça, à pesca e à colheita. A gente vai ver também uma forte e marcante presença ali no uso de adereços plumários e também das pinturas corporais, que são inspiradas nas tradições indígenas, o que reforça a identidade visual. O que que isso produz para a gente? Como que a gente observa, por exemplo, dentro da cultura indígena, o que que isso produz relacionado à nossa cultura atual? Bom, a gente tem uma grande valorização e preservação cultural, uma vez que observamos a reafirmação identitária. A inclusão desses elementos não é apenas cênica, mas uma forma de resistência cultural, garantindo que esses saberes indígenas sejam transmitidos para novas gerações em um contexto urbano e massivo. A gente vai ter também um diálogo com o sagrado, uma vez que os ritos, como a festa da Moça Nova, né, que é o ritual de iniciação feminina ticuna, são adaptados nos enredos, mostrando o respeito às cosmologias indígenas. A gente vai ter também o reconhecimento oficial dessas manifestações, e a gente observa isso, né, que o registro do Boi-Bumbá como patrimônio cultural do Brasil, ele inclui e salvaguarda essas referências indígenas, legitimando-as como uma parte da diversidade amazônica. E se a gente olhar, a gente vai ter também influências étnicas das danças tradicionais afro-brasileiras. E aí a gente percebe, eu trouxe duas para a gente falar dessa influência afro-brasileira, o tambor de crioula e o marabaixo, no Amapá. Eles celebram santos católicos com forte percussão e movimentos circulares, como uma herança aí dos povos escravizados. E aí, para a gente conhecer um pouco mais do tambor de crioula, primeiro, a gente está aqui nesse lugar maravilhoso, nessa rua do Maranhão, uma arquitetura maravilhosa, para a gente conhecer um pouco do que é o tambor de crioula. É uma manifestação cultural afro-brasileira típica do Maranhão, caracterizada por sua dança circular, ritmo percussivo e cantos que celebram a devoção de São Benedito, sincretizado com divindades de matriz africana. Quando a gente fala em sincretismo, é a junção de elementos de religiões diferentes, né? O sincretismo religioso, por exemplo, é a junção de elementos. Os negros, os afro-brasileiros, perdão, agregaram elementos aí da Igreja Católica, que é o São Benedito, e passaram a celebrar nessa manifestação que é o tambor de crioula. Vamos conhecer um pouquinho mais, um pouco dessa manifestação? Vamos lá? Tambor de crioula. O tambor de crioula, do Maranhão, é uma dança afro-brasileira ligada ao culto a São Benedito. Realizada em roda ao som de 3 tambores, tem como destaque a punga ou umbigada. As mulheres chamadas coreiras usam saias longas rodadas, blusas rendadas e turbantes, enquanto os homens responsáveis pelos tambores
vestem calças e camisas simples. A gente percebe um pouco mais das cores, dos elementos, da vestimenta, né? Muito parecidos com o da primeira manifestação lá do carimbó. Bom, essa expressão ela foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Material do Brasil pelo IPHAN em 2007, e ela tem raízes nos quilombos maranhenses, onde servia como espaço de resistência e memória ancestral. Os tambores, né? Grande, médio e pequeno, eles ditam ali o ritmo das coreiras, né, que são as dançarinas, como o vídeo falou para a gente, cujos movimentos de umbigada, eles simbolizam a fertilidade e a comunhão comunitária. Vamos conhecer outra manifestação muito forte e que traz esses elementos afro-brasileiros? Vamos lá? Vamos falar agora do marabaixo, uma dança característica do Macapá, no Amapá. O marabaixo é uma manifestação cultural de matriz afro-amazônica, profundamente enraizada no estado do Amapá, especialmente em comunidades negras de Macapá e Mazagão. Para a gente entender um pouco mais claro o que é o marabaixo, trouxe um vídeo maravilhoso para a gente. Acompanhem. Marabaixo. O marabaixo, expressão afro-amapaense, é ligado às festas do Divino Espírito Santo. Seus passos arrastados simbolizam a resistência negra e o peso das correntes que outrora carregavam. A música é marcada por tambores e versos chamados ladrões. As mulheres usam saias longas, de chita florida, blusas de renda e turbantes, enquanto os homens vestem roupas claras, às vezes com um chapéu de palha. E esse é um pouco do que é o marabaixo. Essa tradição que integra música, dança e religiosidade e está associada aos ciclos festivos, né, do Divino Espírito Santo e de santos populares como São Tiago. Para a gente conhecer um pouco mais, olha só, os cantos entoados em forma de ladrões, né, que são os versos improvisados, e os ritmos marcados por tambores de tacacá e caixas, eles refletem a resistência cultural dos descendentes escravizados. Isso quem diz é esse autor, Pereira, né? Ele também foi reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil pelo IPHAN em 2018, e o marabaixo ele representa não apenas uma expressão artística, mas também um mecanismo de preservação da memória ancestral e da identidade afro-amazônica. Vamos conhecer aí um pouco das influências étnicas das danças tradicionais. Vamos lá? Olha só, a gente vai aprender um pouco mais sobre esse tópico, né? Sobre essa influência. Percebam que essas manifestações trazem elementos característicos dos povos, né, que, tanto dos colonizadores, dos afrodescendentes, dos indígenas, né? E aí o carimbó e o boi-bumbá, eles representam um sincretismo do homem ribeirinho, mesclando lendas locais com festividades e algumas festividades religiosas. A gente consegue observar isso também, olha, nas coreografias amazônicas, muitas vezes elas refletem a fé do povo, seja ali no Círio de Nazaré, com as danças em homenagem à Virgem Maria, né? Ou nos rituais indígenas de pagelança. Tudo isso, a gente também consegue perceber essa pluralidade cultural na religiosidade e sincretismo nas danças. O que é isso, professor? Bom, se a gente olhar para o boi-bumbá, por exemplo, ele une a devoção a São João, né, com narrativas folclóricas, enquanto o tambor de Minas, lá do Maranhão, com influência amazônica, ele mistura crenças africanas e espiritismo. Se a gente parar para observar tudo isso que trouxe a vocês, todos esses elementos culturais, a gente vai perceber os desafios contemporâneos relacionados à preservação cultural. Com a urbanização e a globalização, muitas dessas tradições elas correm o risco de desaparecer. No entanto, algumas iniciativas como estas que aparecem para a gente, olha, o Festival Folclórico de Parintins, o Arraial da Pavulagem, o Festival da Ciranda de Manacapuru, o Festival da Canção de Itacoatiara, o Festival da Laranja em Rio Preto da Eva, a Festa do Peixe Ornamental, a Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo são
fortes referências de como a gente consegue manter essas raízes vivas, essa cultura viva. E também projetos escolares de dança ajudam a manter viva essa herança. Ainda assim, são necessárias políticas públicas que valorizem, né, os mestres da cultura popular e incentivem a transmissão desses saberes. Isso porque as danças, elas atuam como resistência e identidade. Em um contexto de diversidade étnica e religiosa, as danças folclóricas amazônicas funcionam como atos de resistência cultural. Estas, se a gente parar para observar, elas reforçam a identidade dos povos tradicionais frente às pressões homogeneizadoras que reafirmam aí o direito à diferença em uma sociedade plural. Para a gente terminar, a representação indígena, europeia e afro-brasileira e cabocla nas manifestações culturais do folclore representam um ato político de visibilidade e preservação. Portanto, ao ressignificar os mitos e ritos, os festivais mantêm vivos os combates, né, à erosão cultural e promovem orgulho identitário. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula, tenham gostado de tudo que nós aprendemos. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.